Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de vídeos sobre dor crônica, aqui do canal Nutrição Temática. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre saúde renal e dores crônicas, e para esse tema, eu convidei a doutora Thalita Alvarenga, que é médica nefrologista e tem grande experiência no atendimento de pacientes com doença renal crônica e doenças crônicas de uma forma em geral. Thalita, se apresenta um pouquinho melhor para a gente? Oi, Simone. É isso mesmo, eu sou médica nefrologista, fiz residência na área de clínica médica e residência na área de nefrologia. E falando um pouquinho sobre como aconteceu esse convite, eu comecei a produzir conteúdo para as redes sociais há pouco tempo. A Simone viu um conteúdo meu sobre o uso de anti-inflamatório e os riscos para doença renal e me convidou para falar sobre esse tema para vocês. Muito bom, foi isso mesmo. Eu segui a Thalita, né? Porque eu sou da área de nefrologia, saúde dos rins também. Quando eu vi ela falando sobre os anti-inflamatórios e o impacto na saúde dos rins, eu pensei, esse tema tem que fazer parte da série de vídeos sobre dores crônicas. Thalita, você estudou também na Unifesp, né? Universidade Federal de São Paulo. Isso, a minha residência médica em nefrologia foi na Unifesp. Eu terminei em 2020 e agora eu me mudei para Mogi das Cruzes, que é onde eu atendo em consultório atualmente. Ah, muito legal. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo o arroba do Instagram da Thalita, para caso alguém precise de um médico nefrologista. E lembrando o objetivo, né? O grande objetivo dessa série de vídeos é levar o conhecimento sobre a dor, tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde. Bom, então a primeira pergunta, Thalita, por que falar de saúde renal no contexto das dores crônicas? Bom, no contexto do paciente com dor crônica, eu acho que uma mensagem que eu me importo muito em passar é que essa dor tem que ser bem avaliada. Porque existem vários tipos de dor. E quando a pessoa quando aparece uma dor, a primeira reação da pessoa, claro, é usar algum tipo de medicação para aliviar a dor. E é importante que a pessoa saiba que existe medicações ideais para cada tipo de dor. Então, se essa dor não for bem avaliada, ela pode utilizar uma medicação que não só não vai ajudar adequadamente, como pode prejudicar e ela não saber. A maioria das medicações para dor, elas não precisam de receita médica, a não ser medicações muito fortes, né? Então, as básicas que a gente usa quando uma dor surge, elas não precisam de receita médica. E falo em especial sobre os anti-inflamatórios, porque existe um risco de lesão renal com o uso de anti-inflamatório e é uma medicação vendida sem necessidade de receita médica e que a pessoa acaba utilizando sem avaliação de um médico. O problema é que a pessoa não vai entender a dor, qual é a origem da dor. Dessa forma, ela não vai se tratar adequadamente. Então, ela não vai conseguir o melhor tratamento para o tipo de dor que ela está tendo. E ela ainda pode usar uma medicação que vai trazer risco para ela. Risco renal e o anti-inflamatório também tem outros riscos, não só renais. Então, acho que a importância para o rim também, mas para a saúde como um todo, é que a dor seja bem avaliada e bem tratada. Muito bom. Thalita, eu como paciente, eu tenho dor crônica desde 2013, né? E assim, na minha experiência, como eu era da área de nefro, eu tinha essa preocupação em não usar por muito tempo os remédios anti-inflamatórios, mas eu acho importante a gente conscientizar até os colegas médicos, porque, por exemplo, eu comecei a ter dor em 2013 e só em 2021 eu consegui um médico onde eu comecei a me tratar com a medicação adequada, que são de classes de antidepressivos e que podem ser usados continuamente. E de 2013 até 2021, o que os médicos me passavam era ou relaxante muscular ou anti-inflamatório, a maioria das vezes o não esteroidal, né? O que é não a base de cortisol, que é o que prejudica o rim, né?
E então, às vezes, o médico ele não sabe de todo o histórico do paciente, de há quanto tempo ele tem dor, se esse paciente se automedica, porque muitas vezes os médicos não perguntam. Então, eu acho que é importante até a gente conscientizar, por exemplo, os médicos ortopedistas e outras especialidades também do perigo do paciente se automedicar, fazer perguntas desse tipo para o paciente, né? Sim, eu acho que é importante dizer assim, em relação aos médicos, né? A importância de você avaliar a dor em vários aspectos. A gente faz muito o exame físico, mas às vezes peca por vários fatores, tempo de atendimento e variações, né? por, pela história, o histórico do paciente, exatamente o que você falou. Então, assim, as características da dor, o que está envolvido, às vezes tem questões psicológicas, tem, mas em primeiro lugar, a gente tem que acreditar na dor. A dor é uma coisa, é uma experiência única, é uma experiência pessoal. Então não tem como você julgar a dor que a pessoa está sentindo. Você tem que avaliar, coletar a história e entender a origem para tratar na origem. E para o Sim. paciente, o que eu acho importante? Eu acho interessante os pacientes entenderem os benefícios de você ter um médico para chamar de seu, né? Então, um médico que você vá, que você volte, porque se você procurar médico em pronto atendimento para cuidar da sua dor, ele vai fazer um tratamento imediato. E o tratamento imediato é você dar um analgésico. Agora, as medicações de uso contínuo, que são as medicações que são mais utilizadas, mais adequadas em alguns casos, elas precisam de acompanhamento. Então, nem teria como um médico, num pronto-socorro, prescrever uma medicação de uso controlado, por exemplo, sem depois ter a menor ideia de como que o paciente vai dar seguimento para isso, né? A gente tem que ter controle sobre os efeitos colaterais, e tudo mais. Então, eu acho que são essas duas mensagens. Para profissionais da saúde, acreditem na dor, avaliem a dor por completo, deem importância para a dor. E para paciente, tenha um médico para chamar de seu. Muito bom. A melhor coisa é a gente ter um médico para chamar de nosso e acompanhar assim todos os tratamentos que a gente faz, porque o tratamento da dor não é só com remédio, né? É com atividade física, fisioterapia, pode ter até alguma terapia complementar, como musicoterapia, enfim, são várias mudanças aí na nossa vida e a gente precisa de alguém para guiar, né? E o médico, tendo um médico para chamar de seu, ele vai te guiar em todos esses aspectos. Sim, inclusive sobre os tipos de dor, né, que eu comentei no início, a gente pode ter dor osteoarticular, que é das articulações, dor neuropática, que é relacionada a nervos, dor muscular. Para cada uma delas, a gente vai ter um tipo de tratamento adequado. Por exemplo, né, deixando mais claro, a gente tem alguns tipos de dor, uma tendinite, por exemplo, que a gente precisa imobilizar o membro. Para outros tipos de dor, uma fibromialgia, o importante é fazer atividade, é se mexer. Então, por isso que a dor precisa ser bem avaliada, porque não é dor. Para cada dor, a gente vai ter um tratamento. Bom, Thalita, vamos falar um pouquinho melhor sobre os anti-inflamatórios para tratar dor? Sim, os anti-inflamatórios existe uma confusão até em cima dessa classe de medicação, porque todo mundo acaba utilizando ele pensando em diminuir a inflamação, né? Então, por exemplo, começou uma dorzinha na garganta, acho que minha garganta está inflamada, vou usar o quê? Um anti-inflamatório. E da onde saiu esse nome, né? Como é que o anti-inflamatório age? Ele inibe uma enzima que se chama COX, e essa enzima, ela age ali na produção de prostaglandinas. Essa substância, prostaglandinas, ela tem efeitos variados no nosso corpo. Um dos efeitos da prostaglandina no nosso organismo é causar dor.
E ela também age na inflamação. E ela também age em vasodilatação. Então, guardando três lugares onde ela age. Na dor, é aí que entra o uso do anti-inflamatório para dor. Ela é potente, é uma boa medicação para dor. Então, assim, a gente costuma usar os anti-inflamatórios em dores moderadas. Dor leve, a gente usaria dipirona, paracetamol, que são só analgésicos. Uma dor moderada, dipirona e paracetamol associada, anti-inflamatório. E aí, para dores graves, a gente já usa outras classes de medicação. Mas é aí que o anti-inflamatório vai agir na dor. Na inflamação, ele também vai parar de produzir as prostaglandinas que agem ali na inflamação. Mas assim, a medicação, o anti-inflamatório, ele tem um efeito limitado. Então, se você tem ali um processo inflamatório acontecendo, por mais que ele diminua, tanto que a dor volta, né? Se você tomar Volta. o próximo comprimido. Por Volta. mais que você tome e ele diminua a produção de prostaglandina, não é um efeito duradouro. Então, você não está tratando a sua inflamação. Se no caso da garganta, que eu citei no início, por exemplo, se for uma infecção bacteriana de uma bactéria, não vai adiantar, não há anti-inflamatório que você tome que vá parar. Você vai ter que usar um antibiótico. Então, assim, é importante que o principal efeito do anti-inflamatório, ele não é anti-inflamatório. O principal efeito do anti-inflamatório é analgésico. E ele é uma ótima medicação analgésica. Olha, eu não sabia disso. Eu achava que ele tirava a inflamação. Tá um pouquinho inflamado, deixa eu tomar um anti-inflamatório. Vai ajudar? Vai, porque vai tirar a dor, a inflamação dói, né? Mas não vai tratar a causa base da Que inflamação que interessante. está acontecendo ali. Então, eu tirei um dente. É para não inflamar? É para não doer. Dói tirar o dente, né? Dói. Para prevenir que você pegue uma infecção ali no local que você tirou o dente, é o antibiótico profilático, que geralmente o dentista passa junto com o anti-inflamatório. Muito bom. Voltando ao efeito do anti-inflamatório, o terceiro, que foi a vasodilatação, ele dilata os vasos, né? Isso também tem a ver com inflamação, porque quando a gente tem uma inflamação, a gente precisa que o vaso dilate para mais células chegarem ali e ajudarem o nosso corpo, né? E aí ele vai cortar esse efeito. Então ele vai fazer com que o vaso se feche, certo? Esse é o problema, o principal problema que a gente acredita que aconteça no rim. Porque o rim, ele é todo formado por vasos minúsculos, né, que fazem a filtração do nosso sangue. E quando a gente tem esse efeito do anti-inflamatório lá no rim, que é fechar o vasinho, a gente faz com que o rim funcione menos. Então, isso tem um efeito agudo, né? A gente pode, com o paciente usando anti-inflamatório repetidamente, ele ter esse efeito e ter uma lesão renal aguda, né? Que a gente chama. E isso também pode se tornar uma doença renal crônica, se o paciente usar por longo prazo esse tipo de medicação. Além desses efeitos, o anti-inflamatório também pode dar no rim alguns tipos de nefrite. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, porque ele pode dar a lesão renal aguda, ele pode dar lesão renal crônica, ele pode dar nefrite. Por isso, Um anti-inflamatório causando inflamação no rim. pois é, exatamente. Uma das principais chama NIA, que é nefrite intersticial aguda, é como se fosse uma reação alérgica que acontece ali no rim. A gente consegue, na maioria dos casos, melhorar essas lesões, né, que o anti-inflamatório causa, tirando o anti-inflamatório. Mas isso não quer dizer que não tenha risco de virar uma doença renal crônica. Os pacientes que a gente precisa ter mais cuidado são os pacientes que já têm risco de ter doença renal crônica. Então, pacientes já com alguma alteração de função renal, pacientes diabéticos, hipertensos, cardiopatas, que têm algum problema no fígado, doenças crônicas no geral. A gente tem que Obesos, né?
obesos, exatamente, que já tem sobrecarga renal, né? E o risco do uso do anti-inflamatório, ele é maior conforme mais alta a dose e mais tempo. Então, o uso por tempo prolongado e de altas doses é o maior risco do uso deles. Pode acontecer, então, uma lesão renal se eu tomar 3 dias de anti-inflamatório? Pode acontecer. Então, assim, Nossa. o risco é maior se você usar doses mais altas por tempos longos, mas existe o risco com uso com doses baixas e tempo reduzido. Olha, e quando eu tomava, eu ficava preocupada com aqueles 7 dias que vem na bula. O que que eu Uhum. pensava? Em 7 dias ele não prejudica o rim, Então, vou tomar né? 7. Eu vou tomar 7 e geralmente os médicos me orientavam assim, né? Uhum, Tomar 5 ou 7 dias, não passar disso. Alguns eles até orientavam tomar por 4 dias, se uhum. resolver a dor, se continuar com dor, tomar por mais um dia. Mas eu não imaginava que em 3 dias já poderia causar essa lesão. E olha que eu sou da área de nefro, hein? Poder pode. Tudo em saúde, né? Nem sempre, nem nunca. Mas eu acho, sempre que eu comento no Instagram, né, sobre essa lesão pelo anti-inflamatório no rim, as pessoas sempre me perguntam, mas e quando o médico prescreve? Então, o que eu sempre oriento é assim, o médico, ele sabe se você tem pressão alta, diabetes, obesidade, se você já tem doença renal crônica, então ele vai saber te dizer o risco da medicação, certo? Até porque o risco do anti-inflamatório não é só renal, existe um risco gástrico muito importante, de sangramento gástrico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem usa AS, por exemplo, a pessoa já teve um infarto, usa AS de uso contínuo e a gente vai dar um anti-inflamatório, essa pessoa vai ter risco de sangramento. E muito provavelmente a gente vai ter que ou limitar o tempo, usar por menos tempo, ou orientar um protetor gástrico, mais uma medicação, para ele poder usar junto e proteger. Então, assim, o médico, ele vai ter essa noção do risco que está expondo em troca do benefício que a medicação vai trazer. O que é perigoso é que a pessoa vai lá, usa o anti-inflamatório pelos 4 ou 7 dias, né? Como você falou, resolve a ele para, como não agiu na origem da dor, a dor volta. E aí ele fala: Mas aquela receita foi tão boa, eu vou lá e compro outra. E aí é que começa o uso contínuo de anti-inflamatório. Vejam aí que são vários fatores, né, Thalita? Então, se automedicar é muito perigoso, porque o paciente não vai saber de todos esses riscos, né, das doenças associadas, das interações com outros medicamentos, se ele é um paciente de risco, né? Então, é muito perigoso aí a automedicação. Thalita, como nutricionista, eu estudo bastante sobre a vitamina D. E assim, existem estudos científicos que mostram uma associação entre a deficiência de vitamina D e as dores crônicas. E no YouTube eu vi que muita gente procura sobre vitamina D para tratar dor, para tratar dor aguda, dor crônica. E assim, a vitamina D está na moda, né? Então tem muito conteúdo, às vezes produzido por pessoas que nem são profissionais de saúde, recomendando a suplementação de vitamina D em doses muito altas. E assim, como nutricionista, o que eu recomendo? Se o paciente tem deficiência, eu falo que ele deve fazer a suplementação, porque os estudos mostram uma associação. Os estudos não provam causa e efeito. O que seria isso, né? Para quem está nos assistindo entender. Causa e efeito é quando a deficiência causa dor ou quando a dor causa a deficiência de vitamina D. A gente não tem isso provado. O que a gente tem é os estudos mostrando que quem tem dor crônica também tem deficiência de vitamina D. Mas como nutricionista, eu recomendo fazer a suplementação, mas em doses mais baixas e de forma diária. E aí eu queria saber de você, Thalita, como médica nefrologista, o que você tem a dizer para a gente sobre a suplementação de vitamina D, principalmente nessas doses mais altas.
É importantíssima essa sua pergunta, porque a vitamina D realmente está bastante na moda, tem sido muito estudada. E aí eu acho, acredito que o nome, né, vitamina D, faça a gente imaginar que é uma substância inerte, né, que não tem riscos. E na verdade, a vitamina D é um hormônio e ela é ativa no nosso organismo em vários setores. O principal deles no osso. Então, assim, na nefrologia a gente já estuda muito a vitamina D, porque a gente tem indicação de reposição para o paciente com doença renal crônica e com doença óssea associada, né, a essa doença renal. E a gente faz essa suplementação. Mas o que que acontece? Essa suplementação tem que ser feita de forma segura, porque ela traz riscos. O maior risco dela é associado à hipercalcemia, que é o aumento de cálcio no sangue. O que que acontece? A vitamina D, ela ativa lá no nosso intestino a absorção de cálcio, porque ela faz essa captação do cálcio para ir para o osso. Então, se a pessoa está usando doses elevadas, ela tem que, em primeiro lugar, monitorizar o cálcio dela, porque o cálcio pode aumentar e pode trazer riscos à saúde, até de parada cardíaca em níveis muito elevados. E de insuficiência renal, porque cálcio alto leva à insuficiência renal. Em alguns casos, com necessidade de hemodiálise para tirar o cálcio do organismo. Outra coisa importante é para quem tem cálculo renal. Então, os cálculos renais, na grande maioria, são formados de cálcio. Se você é um formador de cálcio, de cálculo renal, e você está tomando doses cavalares de vitamina D, ela tá lá no seu intestino chamando mais cálcio. Esse cálcio vai sair na sua urina, só que você está formando cálculo lá. Então, você vai aumentar muito a formação de cálculos. Por isso que essa suplementação deve ser vigiada, deve ser orientada por um profissional da saúde. E o que eu falei, né? E tem que ser dosado cálcio, tem que ser visto se a pessoa não tem cálculo renal, se não tem risco de fazer uso desses níveis de vitamina D. Aquelas doses muito altas são muito perigosas, né? Eu conheço pessoas que tomam injeção de 150 mil unidades internacionais, é muita coisa, muita coisa. E, inclusive, eu vejo pessoas na internet, né, em grupos de vitamina D. Eu até saí de um grupo do Facebook, porque, assim, tem muitas pessoas que se autossuplementam e, Sim. assim, nessas doses muito altas e, infelizmente, né, a gente não consegue conscientizar todo mundo. Porque fica famoso e é, as promessas são tão milagrosas, né? Que eu até entendo quem vá à farmácia e compre ali a dose de vitamina D para tentar solucionar o problema. Mas assim, é importante que as pessoas entendam que tem riscos e que os riscos são graves. Eu já fiz hemodiálise em paciente intoxicado por vitamina D. Então, assim, os riscos são graves e a gente tem que ficar atento ao que a gente está ingerindo, o que a gente está pondo no nosso corpo. Não é qualquer coisa que pode ser aceita, né? E o que eu acho muito interessante, importante da gente falar, é o que você citou no início da pergunta, sobre existir essa associação, mas não, a gente não tem evidência de causa e efeito, né? Então, o que que eu costumo pensar sobre a vitamina D? A vitamina D, ela é uma vitamina que é ativada pelo sol, certo? Então, a gente tem atualmente no mundo inteiro uma pandemia de deficiência de vitamina D, porque as pessoas só vivem dentro das casas, dos escritórios, com ar-condicionado e com pouco acesso ao ar livre. Então, se a gente for dosar da população geral a vitamina D de todo mundo vai estar baixa. E essa vitamina D baixa que está causando ali a minha doença imunológica, que está causando a minha dor,
A gente não sabe, porque existe essa associação. Mas será que não é o sedentarismo, por exemplo, né? Será que não é porque a pessoa só vive trancada e aí ela tem ali alguma doença? E se ela tivesse uma vida mais ativa, se ela fizesse atividade física, se ela tivesse mais contato com a natureza, ela não teria esse nível de vitamina D assim? Olha, eu vou dar o meu exemplo. Antes da pandemia eu dosei meu mestrado foi com vitamina D, mas eu dosei a minha vitamina D pela primeira vez logo antes da pandemia, em janeiro de 2020. Veio super baixa, veio 11, eu não lembro a unidade de medida. E aí eu fiquei muito preocupada, até perguntei pro quem pediu para mim foi o clínico geral dos alunos lá da Unifesp, né, que é o Dr. Cássio, que também é nefro, adoro ele. É, e aí eu fiquei muito preocupada. Eu falei, né, doutor, você acha que é por conta dessa deficiência de vitamina D que eu tô cansada, que minhas dores não melhoram? Aí ele me disse, Simone, eu acho que não é isso não, né? Vou te encaminhar para um reumatologista. E de fato, eu fiz a suplementação de vitamina D e não melhorou o meu quadro clínico das dores crônicas. O Uhum. quadro clínico de dor só melhorou com a medicação para tratar dor, né? Que é olha eu, né? Meditação. Uma medicação de uso contínuo e com tratamento correto de fisioterapia. Isso. Eu suplemento também complexo B e as vitaminas não melhoram minha dor. Eu suplemento por quê? Porque eu vi que tem deficiência no sangue, né? Sim, eu acho que assim, as suplementações elas são válidas. Eu acho que tudo bem, até quem tem problema de saúde, doenças crônicas, dor crônica, entende a aflição que você é ter um problema e ficar em busca de uma solução, né? Então eu acho super válido, mas desde que você não deixe de fazer o tratamento que é estipulado e comprovado, certo? Então, tudo bem você repor a vitamina D desde que você não deixe de tomar a medicação que é adequada para a sua doença. É importante ressaltar isso exatamente pela vitamina D ser vendida também sem receita, né? E essa questão que você falou estava super baixa, eu suplementei e não resolveu. É bem o que eu falei. Será que ela não está super baixa? Porque você estava trancada em casa, sedentária, lá no sofá, assistindo Netflix, e você deveria sair, fazer uma atividade ao ar livre, caminhar, alguma coisa assim, do que tomar umas gotinhas? Ou às vezes pode ter até um fator genético, né? Eu estava vendo um estudo Ah, pode que ser. tem alguma interferência genética. Eu não sei dizer qual de fato é, mas pode ser que algumas pessoas produzam menos vitamina D, né? Sim. E uma coisa que eu queria te perguntar também é sobre as consequências ruins da superdosagem de vitamina D. Você estava comentando comigo de um caso de uma moça com 40 anos que teve um problema por suplementação também, né? Você quer contar um pouquinho melhor pra gente? É uma pessoa próxima a mim que fez um protocolo de reposição de vitamina D para doença imunológica e teve realmente, assim, também não vou desmerecer, mas teve realmente ausência de descompensações durante o período, mas em pouco tempo, eu acho que foram 4 anos de tratamento e agora ela evoluiu com osteoporose e fratura patológica. Então, assim, que agora teve que parar a suplementação de vitamina D, começar tratamento para osteoporose e, além disso, começar o tratamento para a doença dela, que ainda não havia sido iniciado, já que ela estava tratando com a vitamina D. Então, assim, é o que eu disse. Tudo bem você procurar alternativas, né? É claro que é muito difícil você conviver com uma dor e você não conseguir solucionar, mas não deixe o tratamento habitual e comprovado. Faz os dois juntos, mas não deixa o tratamento habitual de lado.
Já pegando o gancho, eu queria também falar sobre os remédios naturais, porque as pessoas no YouTube procuram muito sobre remédios naturais para tratar dor, que aí entra a questão de fitoterápicos e até mesmo a questão de suplementos de vitaminas de uma forma em geral, suplemento de minerais. E assim, como nutricionista, eu sempre oriento meus pacientes que não é porque é uma vitamina que o excesso não vai fazer mal, né? Tem outras vitaminas além da vitamina D que também são tóxicas em altas doses, mas a gente aqui ressaltou a vitamina D porque ela tem essa relação forte com o rim. E queria também que a gente conscientizasse nossos telespectadores sobre os remédios naturais e fitoterápicos. Sim, eu acho que importante de dizer é que os remédios naturais ou fitoterápicos, alguns deles, né, não tem a, como que eu explico, um controle de dose, um controle de qualidade. Então, assim, às vezes você compra um chá para qualquer que seja o objetivo dele e você nem sabe o que tem ali dentro. Então, se você tiver algum efeito colateral, você não sabe nem qual substância te causou aquele efeito colateral. Isso é um tiro no escuro, assim. Como que a gente vai saber de uma substância que não foi devidamente controlada, não foi devidamente produzida, qual vai ser o efeito colateral dela? Ela não virou uma medicação exatamente por não tá ainda, né, ali definido que dose que deve ser feita e se a qualidade é boa, né, daquele produto. Eu acho interessante, existe sempre uma busca pelos tratamentos mais naturais e tudo mais, mas é interessante a gente lembrar que as medicações também vêm da natureza. Elas foram, né, compradas e produzidas em larga escala pela indústria farmacêutica, mas a base da produção das medicações vem da natureza, são descobertas da natureza, produtos naturais que, é claro, foram ganhando uma eficiência, né? Porque a gente vai aprendendo, conhecendo melhor as doses e vendo que dose que vai ser melhor ali para cada problema, mas tudo veio da natureza. Então eu acho que assim, utilizar é como a gente até falou em outro momento, né? Saber o que você está pondo para dentro do seu corpo. Você não sabe o que tem ali no chá, que dose que tem de cada, então não toma, né? E se quiser tomar, procurar um profissional de saúde que tenha especialização em fitoterapia, né, Thalita? Que Que aliás nós temos profissionais médicos, nutricionistas, que entendem muito de fitoterapia, né? substâncias que são ótimas, que ajudam muito, e assim, mas elas têm que ser usadas com orientação e tem que ser usada de forma certa. Muito bom. Bom, então vamos para a última pergunta. Existe dor no rim? Vamos falar um pouquinho sobre as dores nos rins. Existe dor no rim, mas o que acontece muito, né, é a confusão da dor lombar. O paciente sentiu uma dor lombar, sabe que ali é o rim, ai, o meu rim, né? Mesma região. Uma coisa, tá o dia inteiro sentado no sofá, todo torto, aí doeu meu rim. É importante a gente falar sobre isso, porque essa dor ela tem que ser avaliada, a gente tem que saber dor da onde é. A dor renal, ela tem um padrão que é o padrão da dor de cólica renal por cálculo. Então, geralmente é uma dor aguda, uma dor muito forte e que não vai se resolver facilmente, certo? A dor relacionada ao rim, ela também não é mecânica, então ela não é associada ao movimento. Conforme você se mexe, o rim não dói. Ele dói se tem alguma coisa ali, no exemplo do cálculo, que está causando alguma coisa, ou alguma infecção, algum cálculo que está dando dor ali. Mas é outro padrão de dor. Dor no rim há 2 anos raramente vai acontecer. Geralmente é uma dor aguda. E aí a gente tem que atender o paciente, avaliar essa dor para entender se é coluna, se é dor muscular, se é do rim mesmo, se tem alguma coisa no rim. Porque cada tipo de dor, como a gente falou lá logo no início, vai ter um tratamento,
Se for dor da coluna, a gente precisa focar em fisioterapia, em tratamentos a longo prazo. Se for dor muscular, é alguma coisa temporária, a gente trata ali com algum tipo de analgésico, relaxante muscular. Se for dor do rim, a gente tem que ver o que está acontecendo para tratar. Então, geralmente a dor no rim, ela sempre vai ser aguda, ela nunca vai ser crônica. Não, dificilmente, a não ser em casos de cálculo, de repetição, uma pessoa com um longo histórico de cálculos, né? Aí ela pode ter a dor em vários momentos, mas geralmente a dor do rim é uma dor aguda, uma dor não relacionada a movimento, de um lado só, porque raramente você vai ter os dois rins acometidos, né, por uma infecção ou por um cálculo. Não diga nunca, mas raramente você vai ter, Nunca diga nunca. raramente você vai ter acometimento dos dois rins, né? Então é de um lado só. É um padrão totalmente diferente da dor lombar, da coluna lombar, né? Mas a gente precisa avaliar, porque é muito comum o paciente relacionar a dor no rim. Vou incluir mais uma pergunta, Thalita. Os pacientes com doença renal, principalmente a doença renal crônica, apesar deles não terem a dor no rim, eles têm dores crônicas? É comum esses pacientes também terem outras dores crônicas? Sim, é muito comum mesmo. É principalmente por causa da doença óssea, que é causada pela própria doença renal, né? Então a gente tem, pode ter dor óssea, algumas deformidades ósseas, muitos pacientes com osteoartrite, né? A artrose de joelhos, de articulações. A gente tem também paciente em hemodiálise que tem doença reumatológica, então que tem também artrite inflamatória mesmo, por causa de doença reumatológica. Então a gente precisa estar atento nisso nos nossos pacientes de diálise, também tratar eles adequadamente. Não é porque eles são pacientes que têm insuficiência renal que eles não podem usar medicação, eles devem usar medicação e ter a sua dor tratada em relação à qualidade de vida, né? E só para deixar um recado importantíssimo, a maioria das medicações tem que ter dose ajustada. Então precisa falar com o nefrologista para ajustar a dose no paciente que tem doença renal crônica. Então, o paciente que é paciente renal e também tem dor crônica, ele vai ter que conversar com os dois médicos, né? O da dor e o médico nefrologista. Médicos têm que atuar em conjunto por causa do ajuste de dose. O próprio médico nefrologista, nas clínicas de hemodiálise, a gente tem um acompanhamento muito de perto do paciente, né? Como ele faz hemodiálise 3 vezes por semana, o próprio médico nefrologista pode tratar a dor, a não ser que escape do conhecimento, né? Que precise de algo mais especializado e precise ir para um médico da dor. Quando ele procura o médico da dor, aí o atendimento precisa ser em conjunto, porque quase todas as medicações precisam ser ajustadas. Estadas. Outras medicações, como anti-inflamatório, né? A gente pensa assim, então, se a pessoa já perdeu o rim, tá em hemodiálise, então agora tudo bem, né? A gente pode dar anti-inflamatório. Mas aí a gente tem que lembrar dos outros efeitos colaterais. Então, o anti-inflamatório, ele vai dar hipertensão, retenção de sal, sangramento digestivo, né? Como a gente falou. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento no paciente em hemodiálise, sabe? Então, de novo, um médico para chamar de seu. Sim. Thalita, gostei muito do nosso bate-papo. Eu estou muito feliz que a gente conseguiu unir as duas áreas, né? Porque assim, eu amo a área de nefrologia, né? Afinal, eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado e até o meu TCC da faculdade foi na verdade, foi em atletas, mas eu avaliei função renal em atletas, né? Então, assim, é uma área que eu gosto muito. E aí, recentemente, eu quis migrar de área para a área de dores crônicas, por eu ser paciente de dor crônica. E assim, eu estou muito feliz pelo nosso bate-papo, porque, na verdade, saúde renal e dor crônica tem tudo a ver, né? Até mesmo para o paciente de doença renal também pode ter as dores crônicas, e aí a gente pode ajudar o paciente como um todo, né? Exatamente. Eu também gostei muito, foi muito bom.
Como eu te disse, eu tive um episódio, eu te falei antes da gente gravar, eu tive um episódio de dor crônica e quando você tem, você entende que é muito, muito difícil. E o quanto a gente fica frágil em busca de ajuda, né? Então, eu muita importância para esse tema mesmo. Só gostaria que as pessoas usassem anti-inflamatório com mais cuidado. Sim. Um tema que eu também gosto de Tomara que muitas pessoas encontrem nosso vídeo, né? tomar. Eu falo assim que apesar de eu sofrer com as dores crônicas, né? Eu falo que o fato de eu ter dor crônica me tornou uma pessoa melhor e uma profissional melhor. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa empática, mas eu acho que pelas dores crônicas eu fiquei mais empática ainda, sabe? E é isso. Eu aprendi muito, né? Sendo paciente, tem coisas assim no meu atendimento de nutrição que eu incluí por ser paciente de dor crônica e pensar isso é importante no meu atendimento, né? Por exemplo, eu falo que a base do atendimento da nutrição, a gente tem que olhar para a composição do corpo do paciente, né? Então, a gente tem que olhar a saúde muscular, a saúde articular, a gente tem que olhar para o intestino, né? Para o trato gastrointestinal, para a saúde da mente e Uhum. também eram quatro. Estou esquecendo de um. Ah, a qualidade do sono. Sim, Eu exatamente. falo que a gente tem que olhar assim para o corpo como um todo, né? Que na verdade a saúde integrativa é isso, olhar para o paciente como um todo, né? Tá, ele inteiro. Então a gente tem que se interessar. Não é porque eu sou nefrologista e trato de pacientes com doença renal crônica que eu tô ali. Pelo contrário, a nefrologia envolve. A gente tem que olhar todos os sistemas antes de chegar no rim, porque geralmente o rim é uma consequência. Então, eu amo paciente com doenças crônicas e eu gosto muito de olhar ele como um todo, tratar a dor crônica dele, tratar a diabetes, tratar a hipertensão. Afinal, tá tudo relacionado, né? Se a gente passar uma medicação, inclusive um detalhe que eu nem citei no início, mas a dor causa hipertensão. E assim, acho que todos os médicos vão concordar comigo. Com frequência, a gente atende pacientes com dor que tomaram remédio para pressão, porque viram que a pressão estava alta e aí ele toma um remédio para baixar a pressão. Tomar remédio por conta própria? Sim, fala, nossa, mas está muito alta. Ele já se trata, entendeu? Já trata. Ah, entendi. Nossa, tá muito alta, deixa eu tomar aqui um remédio. Não, ele tem que tomar um remédio para tratar a dor. Até eu fico hipertensa se eu tiver com dor. Sabe que uma colega minha do Pilates, que também tem dor crônica, ela me falou: ah, quando a gente tem crise de dor, aumenta a pressão. Sim, Mas eu nunca medi, eu nunca medi. então, E geralmente, quando eu tenho muita dor, eu tenho mal-estar, eu tenho enjoo, eu tenho tontura, pode ser que seja pela pressão, né? sim, é da hipertensão, taquicardia, náuseas. E aí que tá. Ai, eu tenho tudo isso. Sabe que às vezes quando eu tenho crise, eu falo pro meu marido: ai meu Deus, será que eu tô infartando? Não, é a dor. Você tem que tomar um analgésico para tratar a sua dor. Então, assim, é muito frequente. O paciente chega, ai, doutor, nossa, eu caí, sei lá, qualquer coisa assim, que deu uma dor aguda na pessoa. Então, eu caí, tive uma dor no braço, daí eu medi minha pressão, tava 18,10, eu tomei um remédio de pressão. Aí, assim, também, sabe, É perigoso tomar esse remédio? vai baixar, mas o perigo é baixar demais, né? Porque aí ele vai tomar o remédio da pressão, vai tomar um remédio para dor e a pressão Vai cair muito. vai cair. Então, assim, isso é o tipo de coisa que a gente só consegue que o paciente entenda vendo ele como um todo e explicando os mecanismos da pressão dele, a própria pressão de estresse. Ah, eu tenho pressão alta, mas só quando eu fico nervoso. Todo mundo tem. Todo mundo Sim, vai subir a pressão. com a glicemia, né? O É, açúcar no sangue sobe quando a gente fica nervosa. a gente tem que educar, 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 repetir, porque as pessoas têm que conhecer o próprio corpo, conhecer a própria doença
E assim, eu amo, né? Mas tratar o paciente como um todo. Então, cada pontinho é importante. Sim, muito bom. Amei nosso bate-papo. Vamos encerrando por aqui, só lembrando, pessoal, para conferirem todos os vídeos da nossa série de vídeos, porque a gente escolheu os temas com muito carinho para qualquer pessoa que tem qualquer tipo de dor crônica se conhecer melhor o conhecimento da dor, né? Conhecer melhor o conhecimento. Porque só com o conhecimento a gente vai saber qual médico a gente tem que procurar e encontrar o melhor caminho para que a gente fique bem, né? Exatamente. Muito obrigada, Thalita. É. Até mais. Sempre que quiser, está convidada para voltar ao meu canal. Ótimo. Vamos pensar em mais temas para fazer vídeo juntas. Beijo, tchau. Tchau, tchau.